6 do exame de mérito. Artigo 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos artigos 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro. Capítulo 7. Da nulidade do registro. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 111. Artigo 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta lei. Parágrafo 1º. A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. Parágrafo 2º. No caso de inobservância do disposto no artigo 94, o autor poderá alternativamente reivindicar a adjudicação do registro. Seção 2. Do processo administrativo de nulidade. Artigo 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos artigos 94 a 98. Parágrafo 1º. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse no prazo de 5 anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 111. Parágrafo 2º. O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro, se apresentada ou publicada no prazo de 60 dias da concessão. Artigo 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias, contados da data da publicação. Artigo 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 dias. Artigo 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Artigo 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro. Seção 3. Da ação de nulidade. Artigo 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial no que couber as disposições dos artigos 56 e 57. Capítulo 8. Da extinção do registro. Artigo 119. O registro extingue-se, inciso 1, pela expiração do prazo de vigência. Inciso 2, pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros. Inciso 3, pela falta de pagamento da retribuição prevista nos artigos 108 e 120. Inciso 4, pela inobservância do disposto no artigo 217. Capítulo 9. Da retribuição quinquenal. Artigo 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito. Parágrafo 1º. O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º ano da vigência do registro. Parágrafo 2º. O pagamento de demais quinquênios será apresentado junto a pedido de prorrogação a que se refere o artigo 108. Parágrafo 3º. O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional. Capítulo 5. Das disposições finais. Artigo 121.
As disposições dos artigos 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos artigos 88 a 93. Título 3 das marcas. Capítulo 1 da registrabilidade. Seção 1 dos sinais registráveis como marca. Artigo 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. Artigo 123. Para os efeitos desta lei, considera-se: inciso 1. Marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Inciso 2. Marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Inciso 3. Marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Seção 2 dos sinais não registráveis como marca. Artigo 124. Não são registráveis como marca: inciso 1. Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação. Inciso 2. Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Inciso 3. Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração. Inciso 4. Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público. Inciso 5. Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintos. Inciso 6. Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Inciso 7. Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Inciso 8. Cores ou suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. Inciso 9. Indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica. Inciso 10. Sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina. Inciso 11. Reprodução ou imitação de cunho oficial regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza. Inciso 12. Reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca, coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no artigo 154. Inciso 13. Nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente
ou entidade promotora do evento. Inciso 14. Reprodução ou imitação de título, apólice, moeda, cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios ou de país. Inciso 15. Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Inciso 16. Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Inciso 17. Obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular. Inciso 18. Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir. Inciso 19. Reprodução ou imitação no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Inciso 20. Dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva. Inciso 21. A forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico. Inciso 22. Objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro. Inciso 23. Sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional, ou em país com o qual o Brasil mantém acordo, ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.